Olá, eu sou Carlos Pessoa, esse é o PodMed, o podcast da Faculdade de Medicina de Botucatu. Falamos desde o estúdio CEDEP 3, aqui no NEAD, que é o Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias de Informação em Saúde. Sempre que o assunto for relevante, o PodMed convidará docentes, pesquisadores, especialistas, gente interessante para um bate-papo, levando informação de qualidade até você, para produzir conhecimento e promover saúde. E vamos apresentar o tema de hoje. O Dia Mundial e Nacional da Síndrome de Down é celebrado em 21 de março. A data é importante marco na conscientização mundial e de quebra do estigma social a respeito de pessoas com a síndrome. Além disso, a comemoração proporciona o debate sobre políticas que sejam inclusivas e que proporcionem as mesmas oportunidades a todos. E para falar sobre a síndrome de Down, nós convidamos hoje a professora associada Kátia Regina Branco da Fonseca. Ela que é pediatra, docente do Departamento de Pediatria e coordenadora do projeto FAPESP Down Hora, Botucatu no cuidado das crianças com síndrome de Down. Professora Kátia, um prazer tê-la aqui, tudo bem? Tudo bem, bom dia Carlos, bom dia aqui aos meus colegas de conversa hoje, bom dia a todos. Legal, temos aqui também a doutora Juliana Ortiz, cardiologista pediátrica, ela que é médica do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina, responsável pelo serviço de cardiologia pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Doutora Juliana, um prazer tê-la aqui também, tudo bem? Tudo bem, Carlos, um prazer é todo meu, bom dia para todo mundo, eu queria agradecer o convite antes de mais nada, é realmente um prazer para mim estar aqui. Ok, e temos também o professor assistente Gil Krupa Vieira, ele é pediatra também, endocrinologista pediátrico, docente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina e responsável pelo serviço de endocrinologia pediátrica do nosso HC. Professor Gil, também é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bom, bom dia a todos, bom dia Kátia, Juliana, um prazer estar aqui, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Legal, então. Para começar, eu gostaria de saber o que é, para quem não sabe muito bem, a síndrome de Down. A síndrome de Down, ela é uma doença genética, né, causada por uma alteração no cromossomo, no caso, o cromossomo 21, que é o muito mais frequentemente envolvido, em que ao invés de nós termos todos os nossos cromossomos, a gente tem 2 pares. Então, no cromossomo 21, quando eu tenho 3 pares, que seria a trissomia do 21, porque também a síndrome de Down ela é chamada de trissomia do 21, eu tenho então a síndrome de Down. E esse cromossomo a mais que essa pessoa leva traz algumas repercussões, né? Que são o que a gente vai verificar e discutir hoje. Algumas alterações na questão do fenótipo, né? No desenvolvimento, no crescimento, predispõe a ter algumas malformações, que aí acho que os meus colegas podem dizer melhor. Então, ela é uma doença genética causada por um cromossomo a mais em 95% dos casos. Tem aí 2 outras situações, que seria um mosaico e uma outra translocação que pode envolver o cromossomo 14, mas que também vão acabar traduzidos como 3 cromossomos 21. E de que maneira que a gente chega ao diagnóstico da síndrome de Down? De que maneira que é feito esse diagnóstico? Geralmente o diagnóstico ele é feito por um teste de sangue, né, que a gente coleta, chama cariótipo, que aí ele vai ser encaminhado para estudar daí esses cromossomos e conseguir parear eles, colocam um parzinho depois do outro e a gente vê, eles identificam que esse cromossomo aí ele está triplicado, tem 3 em vez de 2. Então assim, é um teste relativamente hoje simples, né, de um alcance relativamente fácil para a gente conseguir coletar. Perfeitamente. Quais os traços típicos dos indivíduos com Down? Bom, as crianças com síndrome de Down, muitas vezes elas são reconhecidas logo no momento do nascimento, então você tem algumas características físicas, como por exemplo, o olhar, né, os olhos deles eles têm uma distância um pouquinho mais aumentada, que a gente chama de hipertelorismo, ele tem uma prega na região mais central dos olhos, chamada prega semiesca, e várias outras características. O nariz é um pouquinho mais alargado, um pouco mais achatado. Nós temos características típicas no formato do queixo, nas próprias linhas das mãos, na distância entre o primeiro dedo do pé e os demais dedos do pé. Então, são várias características que fazem com que o pediatra
ele consiga identificar essa criança com essas pequenas características diferentes das outras crianças, e aí sim conversar com a família e conduzir a realização desse cariótipo, como a Juliana falou agora há pouquinho. Olhando para o conjunto da população, é alta a prevalência de pessoas com síndrome de Down? Então, no Brasil, a gente tem a prevalência de em torno de um nascido com síndrome de Down a cada 600 a 700 nascimentos. O que daria, por exemplo, para um município como Botucatu, da gente ter em torno ali de 3 a 4 crianças ao ano nascidas com síndrome de Down. No mundo, seria de 1 para cada 1.000 nascimentos. Já desde 2018, na declaração de nascido vivo, está sendo sugerido que se coloque se a criança tem ou não síndrome de Down. Esses sinais que o professor Gil falou, são sinais cardinais que a gente chama, em torno de 100% das crianças vão ter ao menos 4. Em torno de 80% das crianças com a síndrome vão ter 6 ou mais desses sinais. Mas no momento do nascimento, a hora que eu vou fazer a declaração de nascido vivo, talvez eu não consiga ter a confirmação de que é uma criança com síndrome de Down. Então, os dados que nós temos do Brasil de 2020 a 2022, notificados na declaração de nascido vivo, é em torno de 2.000 crianças. Isso é aquém do que, na realidade, a gente tem no Brasil. Perfeitamente. É correto afirmar, a gente ouve muito falar que quanto mais velhos foram os pais, maior é a possibilidade de ter um filho com síndrome de Down. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Por quê? Qualquer alteração no cromossomo, no caso a trissomia 3 do 21, síndrome de Down. Mas outras, tem alteração do cromossomo 14, tem alteração do cromossomo 1. Então, qualquer alteração em cromossomo está sugerido que a população em geral, nós temos ali em torno de 0,5% de chance de ter um filho com esse problema, qualquer problema de cromossomo. Conforme a gente vai envelhecendo, os nossos óvulos vão envelhecendo, na hora de eu fazer algumas divisões para gerar esse nenê, eu posso ter alterações nessa divisão. Acima dos 40 anos, você começa a cada vez mais a aumentar essa chance de, pela idade da mulher, eu ter uma alteração no cromossomo. Pela idade dos pais, eu também posso ter alterações, mas são relacionados aos genes. Então, normalmente, também são doenças ainda menos frequentes do que a síndrome de Down. Porque é importante a gente dizer que das síndromes com discapacidade intelectual, que é a grande discapacidade da criança com síndrome de Down, ela é a síndrome mais frequente do mundo. Perfeitamente. Esse é o PodMed, o podcast da Faculdade de Medicina de Botucatu. Hoje o tema é síndrome de Down. E que tipo de disfunções ou problemas de saúde podem apresentar as pessoas que têm síndrome de Down? Deixa eu só terminar uma questão da idade. Claro. Porque acho que hoje em dia a gente tem tecnologia, né? Porque então vamos supor que eu estou me separando, eu tenho lá meus 30 anos e eu falo, opa, pode ser que mais para frente eu queira ter outro filho. Né? Ou, nossa, eu estou numa fase muito difícil da minha vida agora, tive um ou não tive nenhum. Como a gente viu aí algumas celebridades tendo filho com mais de 50 anos. Ela não teve um filho do óvulo de 50 anos, ela teve um filho com óvulo de 26, 24, 25, 30 anos. Então, a questão de congelamento de óvulos, hoje em dia, é uma tecnologia para quem tem recurso e pensa que talvez possa vir a ter uma gestação com maioridade sem o risco de eu ter maior chance de ter uma alteração cromossômica. Ok, importante essa colocação. Então, que tipo de disfunções ou problemas de saúde pode ter as pessoas que têm um Down? Eu costumo falar assim, só um parênteses em particular, eu tenho uma prima com síndrome de Down, que ela já vai fazer por volta dos 40 anos, e um dos motivos pelos quais, ou que teve uma grande porcentagem de eu querer fazer cardiologia, era por causa dos pacientes com síndrome de Down. Pessoalmente, eu tenho um carinho muito grande por eles, sabe? No geral. E eu costumo falar que a síndrome de Down em si, ela é entre aspas, um problema por conta
desse aumento de chance de ter doenças associadas, sabe? Certo. E a cardiologia tem uma grande parte nisso, né? A cardiopatia congênita, no geral, na população normal, entre aspas, normal, geral, ela acomete 1% da população. Então, assim, a cada 100 nascidos vivos, vai ter algum tipo de cardiopatia congênita. É a malformação isolada mais frequente na população. Quando eu analiso a população com síndrome de Down, 50% tem alguma cardiopatia congênita. Então, a prevalência de cardiopatia congênita nos pacientes que são portadores de síndrome de Down aumenta muito. Então, a cada 100 pacientes com síndrome de Down, 50 terão cardiopatia congênita. Não necessariamente uma cardiopatia congênita grave, mas tem alguma cardiopatia congênita, tá? Tem algumas bem prevalentes, tem algumas bem características, né? Que às vezes até auxiliam o diagnóstico para a gente ter uma maior sugestão de síndrome de Down no período neonatal, como a doutora Kátia falou. Então, alguma cardiopatia congênita em específico, o defeito septo atrioventricular, ele é bastante característico dos pacientes com síndrome de Down. Então, eu costumo falar que aí, quando vem essas coisas associadas, pode não vir, né? O que eu falo até com as mães que já, às vezes, fazem o diagnóstico fetal, né, da síndrome de Down, que a gente tem 50% de chance de nascer, mais 50% de chance de não nascer, né? E aí a gente também tem outras malformações, como as endocrinológicas. Exatamente. Então, dentro das características das crianças com síndrome de Down, uma delas é diagnosticável com o teste do pezinho, que é o hipotireoidismo congênito. Para quem não conhece, a tireoide é uma glândula muito importante na vida da gente, e nos primeiros 3 anos de vida, em particular, os hormônios tireoidianos eles estão envolvidos na formação do sistema nervoso dessa criança, na correta formação e maturação desse sistema nervoso. Então, desde 1986, no estado de São Paulo, existe o teste do pezinho para diagnóstico do hipotireoidismo congênito. Enquanto na população geral, né, na média, o hipotireoidismo ele acontece em 1 para cada 2.500 nascidos vivos, crianças que nascem. Na criança com síndrome de Down, nessas crianças, são 14 para cada 1.000. Então, 1,4%, 2% dessas crianças têm o hipotireoidismo congênito. Na população geral, se a gente tem um hipotireoidismo congênito não tratado, isso vai causar algum impacto no desenvolvimento neurológico dela. Com o teste do pezinho e com uma atenção muito importante no primeiro ano de vida, principalmente, a gente consegue fazer esse diagnóstico, seja logo do momento que ela nasce ou no decorrer da vida dela. A gente consegue fazer o diagnóstico do hipotireoidismo, tratá-lo, e ela tem um desenvolvimento neurológico característico da síndrome de Down, da criança que tem síndrome de Down. A gente não vai prejudicar mais ainda esse desenvolvimento neurológico. E, como eu disse, o teste do pezinho, feito em todas as crianças a partir do 2º dia de vida, a gente consegue identificar a doença tireoidiana, e ao longo do primeiro ano de vida, a gente tem mais 2 momentos de pesquisa, de investigação do hipotireoidismo, porque num primeiro momento ela pode vir com resultado normal ou discretamente alterado, e aí ela não tem esse diagnóstico no período neonatal, mas ela vai perdendo a função da tireoide ao longo do tempo. Então, em mais 2 momentos, aos 6 meses e a 1 ano de idade, a gente tem por rotina fazer a investigação dos hormônios da tireoide para ver se ela continua se mantendo, funcionando adequadamente, ou se ele tem algum grau de deterioração dessa função, de perda da função. E uma vez identificado, a gente inicia o tratamento. Essa criança, como todas as outras crianças que têm uma alteração no exame de função da tireoide, a gente trata e ela tem uma evolução, um crescimento, desenvolvimento dentro do que a gente esperaria para aquele grupo de crianças, né? Assim como o hipotireoidismo congênito ele é muito mais comum nas crianças com síndrome de Down, a doença tireoidiana, ao longo da vida, ela também é mais frequente nas crianças com síndrome de Down. Dependendo do serviço, nós temos uma frequência, uma prevalência que vai de 14% até 60% das crianças com doença tireoidiana. A mais comum é o hipotireoidismo, quando a tireoide vai parando de funcionar.
mais raramente, de maneira menos frequente, o hipertireoidismo, quando ela funciona a mais do que deveria. Nós também fazemos diagnóstico, nós também temos tratamento e a criança ou adolescente com síndrome de Down tem uma vida exatamente como as outras crianças, dentro do normal. Agora a gente imagina que para cada etapa, cada momento da vida, as pessoas com síndrome de Down precisam de uma atenção, de um cuidado para poder se desenvolver, para ter um bem-estar, né? Isso vale para enquanto é lactante, na infância, na juventude, na vida adulta e já idosa. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso, os cuidados em cada etapa da vida para essas pessoas? Complementando um pouquinho o que a Ju e o professor Gil falaram, a gente tem também alterações oculares, né? Então, essas crianças têm maior chance de ter catarata congênita. Então, a gente tem aqui na faculdade também um centro de referência de catarata congênita, em que a gente recebe crianças com síndrome de Down do país inteiro. A gente pode ter alterações de audição nessas crianças. Muitas, conforme vão crescendo, desenvolvem alterações ortopédicas, inclusive algumas alterações de coluna cervical, e aí elas têm que ser avaliadas naquele momento em que elas vão para a ecoterapia, que é a terapia do cavalo. Tá? Então, retomando aí essas questões de que eles podem ter algumas coisas em alguns momentos da vida, é que a gente constrói esse segmento, que inclusive, né, Carlos, é a grande proposta aí do projeto da FAPESP, né? Então, apesar da gente ter todo esse conhecimento e a gente já ter até algumas diretrizes do que fazer corretamente com essas crianças para que elas atinjam o seu pleno crescimento e o seu pleno desenvolvimento, a gente ainda tem algumas dificuldades de implantação desse protocolo, dessas rotinas com as crianças com síndrome de Down. Então, desde que ela nasce, o Gil já falou, teste do pezinho, teste de olhinho, teste da orelhinha, tudo que qualquer criança que não tenha síndrome vai fazer. E aí, uma vez que eu tenho esse diagnóstico de que ela pode ter a síndrome e eu confirmo com o cariótipo que ela tem a síndrome, aí eu vou ter que fazer reabilitação, terapia ocupacional, fono, né? Então, primeiros 6 anos de vida, ela vai ter TO, ela vai ter fono, ela vai ter que ser atendida por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Ela vai ter que fazer ecoterapia, fisioterapia, por quê? Porque ela pode ter um atraso no desenvolvimento, ela pode ter algumas alterações do crescimento, ela vai ter que acompanhar com um médico pediatra geral que tenha esses conhecimentos nesse protocolo. Em alguns momentos ela vai precisar do endócrino, ela pode precisar do cardio, nasceu, vai ter que ter um ecocardio, né? E aí ela vai crescendo e ela vai entrando na escola, que eu acho que a gente vai discutir daqui um pouco, que escola que é essa, e assim ela vai tendo todo o segmento dela, toda a infraestrutura de saúde, de educação necessária para que ela se torne um adulto e que ela tenha uma vida mais longa, o que a tecnologia também trouxe. Eu acho que do ponto de vista do segmento cardiológico e inclusive endocrinológico, pensando até na questão, né, Gil, de síndrome metabólica do adulto, aí o Gil e a Ju podem complementar ali depois que essa criança sai ali dos 6 anos de idade. Até eu ia falar isso da história de que interessante esse negócio de segmento, porque na verdade, quando a gente fala de síndrome de Down, primeiro o importante e o ideal é que isso seja feito o diagnóstico lá na vida fetal, né? Perfeito. No ultrassom de triagem, na avaliação de translucência nucal, e a gente faz esse diagnóstico. Você fez o diagnóstico sugestivo de que a gente tem a síndrome de Down, falando, né, um pouquinho da cardiologia, é imprescindível a gente já fazer um ecofetal, que é, né, o ecocardiograma fetal, hoje é uma realidade, infelizmente não é uma realidade ainda que a gente tenha divulgado em tantos, né, atingindo tanta porcentagem da população, mas a partir que eu tenho o diagnóstico, ele é encaminhado para fazer ecofetal. Aqui na faculdade a gente faz o ecofetal, para também, se tiver um diagnóstico de cardiopatia congênita, seja feito no período fetal. Que nem eu falei, que a gente nem sempre tem uma cardiopatia grave, mas se for uma cardiopatia que precise de alguma intervenção no período neonatal, a gente já esteja toda a equipe preparada para a gente fazer essa intervenção. E eu acho que a síndrome de Down, quando a gente consegue fazer esse acompanhamento desde a vida fetal, né, com o nascimento, se tiver necessidade de alguma intervenção, diagnóstico de
é hipotireoidismo, tratamento, e aí continuar um acompanhamento centralizado, isso eu acho muito importante, que por mais que eu sempre falo, é um síndrome de Down cardiopata, mas ele precisa de um pediatra que centraliza ele, sabe, e consegue distribuir o que ele precisar, sabe, e aí ter as terapias associadas para ele ter um desenvolvimento, né, que eu falo que aí o limite é o céu, né, eu tenho vários síndrome de Downs que eu sigo lá na internet e tal, e que eu acho que a gente está cada vez mais desenvolvendo isso para a gente estourar os limites de onde eles vão e devem chegar, sabe? Isso é devido a todo esse acompanhamento desde o começo, o melhor que a gente conseguir, né? E indo dentro de conhecendo a criança e o adolescente, e hoje o adulto com síndrome de Down, a gente consegue ter, como a Juliana falou, alguém que conheça, como a professora Kátia disse, e alguém que conduza e sabe, puxa, ela está em alguma cidade do interior, uma cidade pequena, mas ele conhece, ele sabe o que pode acontecer e tranquilamente ele acolhe essa família. Ele mostra para essa família que a criança, ela tem síndrome de Down. Mas hoje, diferente de 30, 40 anos atrás, que era uma criança estigmatizada, era um pária, era uma pessoa que era deixada de lado, ela não era estimulada, né? A criança com síndrome de Down, ela não ia para a escola, ela ficava num canto, ela ia para as APAES, com todo o trabalho maravilhoso que as APAES fazem, são crianças que não eram incluídas, não existia uma inclusão delas com outras crianças. Você tinha uma criança que ficava isolada, sem os estímulos adequados, como a professora Kátia disse, para aquisição motora, força muscular, equilíbrio, raciocínio. Ela não tinha esses estímulos que toda criança precisa ter, tendo síndrome de Down ou não tendo síndrome de Down. E a gente consegue, ao longo do tempo, com tecnologia, com atenção, com esse carinho, com cuidado, a gente conseguiu criar momentos de fazer procedimentos, momentos de investigar, sem excessos e sem faltas, mas de maneira equilibrada. Fora, este momento é a hora de a gente fortalecer a fala, a fonação, o movimento de sucção, a alimentação e tratar as doenças cardíacas, cirurgicamente ou não cirurgicamente. Neste momento eu preciso investigar tal condição, porque é mais comum. Os defeitos, né, as questões ortopédicas, as questões endocrinológicas. Nós temos outras questões importantes, como uma doença, uma das doenças que são mais comuns na criança com síndrome de Down, que é a doença celíaca. Ela é presente em 2, 3% das crianças com síndrome de Down. E se a gente não faz o diagnóstico, nós interferimos na nutrição dela. Nutrição que vai impactar na formação cardíaca, na condição da função cardíaca. Às vezes a criança tem uma cardiopatia não tão grave, mas ela é prejudicada pela desnutrição de uma doença, como a doença celíaca. Ela não consegue ganhar peso, ela não consegue ter uma inclusão adequada. Então, durante a vida dela, a gente consegue fazer essas triagens e garantir. É uma criança sem cardiopatia, um adolescente sem cardiopatia, a gente também tem que cuidar da saúde dela, como a gente deveria cuidar de todas as crianças. Então, alimentação saudável, sem exageros nos ultraprocessados, uma alimentação, uma atividade física compatível para aquela criança, para que ela não tenha o grande vilão de toda a população geral, que é chamada síndrome metabólica ou mesmo a obesidade, que é um grande fator de risco de doença cardiovascular no adulto, seja ele com síndrome de Down ou seja ele sem síndrome de Down, proporcionando um aumento na sobrevida, na qualidade de vida, na quantidade de vida, nas interações dessa criança, desse adolescente e desse adulto, porque ele vai crescer, ele vai ser um adulto, ele vai ser incluído na sociedade, ele tem direitos como todas as outras crianças, como todos os adultos, tem direito à dignidade, à saúde, a trabalho, a tudo. E a gente tem que proporcionar ao longo dessa vida toda que ele consiga alcançar isso como qualquer outro indivíduo.
a obesidade é mais prevalente, né? Eles têm uma tendência, Tem uma tendência maior. Uma tendência à obesidade e aí, por conseguinte, síndrome metabólica. É porque também a baixa estatura é uma das características da síndrome, né? Então, quando a gente faz o segmento, eles são colocados em curvas de crescimento específicas para a síndrome. Se eu comparar uma pessoa com síndrome de Down comigo, por mais que eu seja pequena, ela ainda vai ser menor ainda. Então, a gente compara ela dentro de um grupo de estudos de crianças com síndrome de Down. É uma das características do segmento, é ter curvas apropriadas para criança com síndrome de Down. E, além disso, né, além delas terem uma menor estatura, elas têm uma tendência maior à chamada obesidade abdominal, né? Então, a gente sabe que na população... É bem característico. Bem característico, né? O barrigudinho, né? Com o quadril. Esse tipo de obesidade, né? Seja nas crianças e adultos com síndrome de Down ou na população geral, é justamente aquela que está mais associada aos riscos aumentados de doença cardiovascular no adulto. Então, as crianças com síndrome de Down, elas têm uma baixa estatura, então elas têm uma adiposidade, uma obesidade abdominal mais característica e, lógico, elas têm, com uma alimentação saudável, com atividade física, tudo, a gente vai diminuindo esse risco. A frequência de um dos fatores de risco de doença cardiovascular são as chamadas dislipidemias, quando a gente altera os níveis de colesterol, seja o colesterol bom baixo ou o colesterol ruim, o LDL elevado. Aparentemente, né, um estudo que uma das nossas alunas, ex-residentes aqui, está desenvolvendo, que é a Natália, aparentemente a frequência delas não é tão maior assim quanto a gente imaginava, mas é uma população ainda pequena se a gente comparar com o que existe de estudo. E as alterações metabólicas que essa criança tem são bem parecidas com os adolescentes do Brasil. Existe um estudo, que é um estudo feito no Rio de Janeiro, que é o estudo ERICA. Ele mostra que essas crianças têm um colesterol bom mais baixo, o HDL mais baixo, e triglicerídeos mais elevados. E as crianças e adolescentes com síndrome de Down têm as mesmas características metabólicas. Então a gente tem que ter esse cuidado no decorrer da vida da criança para promover uma vida de adulto o mais saudável possível. Legal. Só mais pois não, claro. Falando, né, isso é legal que a Kátia comentou que a gente tem curvas específicas de crescimento, peso e estatura para Down e trabalhos específicos na população de Down. Então, assim, isso é um interesse muito grande da população científica, sabe? Estudar o específico para essa população para daí desenvolver um plano adequado para eles desde o começo da vida até a idade adulta, para eles terem esse desenvolvimento aí mais longe possível, sabe? Então, a gente sempre se preocupa de estudar a população deles, né? E desenvolver esse segmento para eles. Esse acompanhamento ao longo da vida e esse protocolo que a gente vai entrar daqui a pouquinho no projeto, pretende, inclusive, criar, que vai facilitar em muito, né? Não beneficia só quem tem Down. Eu acho que a família, sabendo que conta com uma rede de apoio, num momento complicado, como receber uma notícia como essa, né, de que o filho tem síndrome de Down, a gente imagina, né, do ponto de vista psicológico, como isso deve abalar. E para a mãe e para o pai que recebe uma notícia como essa, saber que ao longo da vida vai poder contar com essa rede de apoio é fundamental também, né? Sim, sem dúvida. Com certeza. Com certeza, e acho que aí você entrou num tema bastante sensível, que é a questão do momento do diagnóstico, né? Então, assim, a gente deve ter calma. Então, nasceu a criança, se possível, né, como a Ju falou, se eu tiver lá alguns dados do ultrassom, hoje em dia tem até sangue materno que a gente pode colher, então eu posso, de repente, ter esse diagnóstico ainda durante o pré-natal. Agora, não tive, ou tive, confirmo ao nascimento, esse nenê nasceu. Ele é um nenê, ele é um filho daquele pai, daquela mãe, daquela parceria que está ali, né? Então, assim, deixa curtir, deixa aprender com o nenê, vai deitar com a mãe, vai para o berçário, alojamento conjunto, vai mamar, vai deixar os dois ali verem aquela criança que é filho deles. Eu não tenho uma urgência no diagnóstico de fazer, olha, você viu que seu filho tem síndrome de Down dentro da sala de parto, né? Então, assim, depois que eles já viram, já começaram aquele vínculo com aquele filho deles, chega um profissional com calma, com os dois juntos,
né, com o bebê já fazendo parte daquela família. Qual é o seu nome? Qual é o nome do bebê? Né? Essa coisa de mãezinha, paizinho, você sabe que seu filho tem síndrome de Down? Isso não é correto, né? Então, não é mãezinha, não é paizinho, o bebê. Não, ela, a Maria, né? Os dois juntos. Se o pai não pode estar junto, ou a parceria, né, daquela mãe que está ali, aí você vai conversar e você vai ter que ter um tempo. Não é tipo, ó, você viu que seu filho tem síndrome de Down, tchau, tô indo embora. Não. Vamos conversar, vamos tirar dúvida, é seu filho, vai ter alguns exames, vai ter um segmento, aonde vai se dar esse segmento. Eu tenho que estar aberta para uma comunicação. Então, é importante que nesse momento da notícia seja alguém que tenha um conhecimento sobre o que realmente é a síndrome, sobre a estrutura de assistência de um hospital como o nosso, ou de um município como o nosso, ou de um município que não é o nosso, para que eu possa tirar dúvidas. Aonde vai fazer físio, onde vai fazer fono, quem vai fazer o cariótipo, onde eu colho esse exame, pago ou não pago, o município paga. Então, esse momento do diagnóstico é um momento muito precioso, né, em que eu vou apoiar essa família para que ela também apoie o crescimento e o desenvolvimento desse bebê. Eu acho que, né, pensar, a gente falou muito de problemas de saúde relacionado no momento do diagnóstico, mas a gente, como a professora Kátia falou, nesse momento são um casal de pessoas, ou uma mãe, algumas vezes sozinha, e o seu bebê. E esse momento a gente tem que, com muita calma, como a professora Kátia falou, acolher, dar um tempo para o tempo. Algumas vezes o diagnóstico ele é intrauterino, mas na maioria das vezes, na nossa realidade na saúde pública, ele não é. Ele é feito ali, no momento em que a mãe pega a criança, ou na hora que o pediatra começou a fazer os primeiros cuidados ali na sala de parto, secar a criança, ele olha alguma dessas características, né? E não é na sala de parto que a gente vai falar, mãe, seu filho tem Down, e tchau. Né? Claro, se a criança tem alguma condição, uma doença cardíaca grave, em que ela está oxigenando baixo, ela precisa dos cuidados mais intensivos, a gente não vai priorizar o que é importante, que é a oxigenação dela, a parte cardíaca. Mas é uma criança como qualquer outra. Então ela precisa ter um contato com a mãe pele a pele, a mãe se sentir mãe, se sentir segurando aquela criança, pegar, dar o aleitamento materno. E aí, com calma, num lugar bem tranquilo, sem barulho, sem bagunça, nós sentarmos com a mãe, de preferência alguém, como a professora Kátia disse, com muita experiência e muita delicadeza nesse momento. Tratar a pessoa pelo nome do bebê, né? É uma gravidez que, por mais que tenha sido ou muito tranquila ou cheia de percalços, ao longo desses meses de gestação, foram criados sonhos, foram criadas expectativas, esperanças. Muitas vezes aquela família imagina a criança já indo para a escola ou sendo um adulto, vários sonhos. E alguém, de repente, na sala de parto, a gente estava conversando agora há pouco, né, o pai fotografando todo feliz e alguém, viu, mas seu filho tem síndrome de Down, né? Você sabe. E a pessoa murchar ali na frente, derreter, acho que foi a palavra até que você usou, né? Não é assim. Né? A humanização, de novo, talvez há 40 anos atrás isso era a rotina ou era até considerado normal para a época. Hoje não pode. Então, esse pediatra ou esse, às vezes a doula que está ali conduzindo um parto humanizado, natural, ela identifica aquilo, que é uma situação, puxa, a criança tem algumas características que tem a síndrome de Down. Deixa essa mãe curtir essa criança, deixa ela acolher. E aí, a pessoa que tenha essa delicadeza, esse tato de sentar com a família, explicar, né, que a criança com síndrome de Down ela vai ter alguns cuidados a mais de estimulação, alguns cuidados de investigação de uma possível doença cardíaca, de alguma doença endócrina, ou outras condições que estão mais frequentes nas crianças com síndrome de Down. Tirando isso, é uma criança como qualquer outra, que tem direito a ser amada, a ser cuidada, a não ser discriminada pelas características físicas ou porque ela tem
limites, né, os degraus dela talvez sejam um pouquinho maiores do que ela consiga andar naquele início, e você vai caminhar de mãos dadas com aquela família. Alguém que acolha, como a professora Kátia disse, vai andar junto com essa mãe, ou como a Juliana falou, alguém que centralize e fala, olha, a gente vai andar até aqui, a gente vai andar até aqui, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, onde a gente vai fazer o cariótipo para confirmar. Mas independente de confirmar, a gente já vai fazer esse exame, a gente vai cuidar do seu bebê, a gente vai promover uma atenção à saúde dele que faça com que ele seja um adulto, que tenha uma vida adulta, como qualquer outra pessoa tem direito. Agora, a situação hoje ela é muito diferente de 20, 30 anos atrás, né? A atenção que as pessoas com Down podem encontrar no atendimento de saúde, na área de educação, a autonomia que eles têm hoje, né? A gente vê hoje pessoas com Down trabalhando, tendo relações, casando, tendo filhos. Têm direitos a ter filhos. Sim. Eles têm o direito de ter filhos. Então acho que houve uma evolução em relação ao que a gente tinha no passado, como o professor disse, que as pessoas ficavam muito estigmatizadas, apartadas da sociedade, confinadas ali a ter uma vida muito, muito difícil e limitada. E hoje não, hoje é muito diferente isso, né, professora Kátia? Sim, e até essa questão da escolaridade, né? Então, essas crianças devem e têm o direito de ir para uma escola regular. Elas eram muito segregadas, né? Estigmatizadas, segregadas. Então, essas crianças, elas devem ir para uma escola regular, elas se beneficiam da convivência e do aprendizado que essa escola vai trazer. A característica, uma das fundamentais, né, a deficiência que uma pessoa com síndrome de Down tem, é uma deficiência intelectual, tá? De leve a moderada. Olhando de perto, ninguém é normal, né? Adoro. É verdade. Se a gente for ver Tem bem, razão. de leve a moderada, eu não preciso ter a síndrome de Down, né? Desde que eu esteja numa escola regular, que eu tenha um acesso à saúde, que alguém me acompanhe quando eu precisar, eu vou fluir, né? Então, as escolas, elas têm que estar preparadas. Apoio pedagógico, infraestrutura. Então, essa criança deve ir para uma escola regular, por uma pré-escola regular, por uma escola regular. Ela pode ir para o ensino médio, ela pode ir para uma universidade, porque no desenvolvimento dela, eu vou querer que ela faça uma inclusão escolar, que ela faça uma inclusão social, que ela se socialize, que ela vá trabalhar, né? Então, ela tem... E aí o município ou o estado tem que dar essa infraestrutura escolar para que essa criança esteja lá. Professor, entrando na questão do projeto, o Down-Hora, né, que a senhora coordena, né, tem financiamento da FAPESP e tem um sonho lá na frente que é tão grande. Fala um pouquinho desse projeto para a gente. Então, na realidade, a gente tem uma estrutura muito boa de saúde em Botucatu, né? Mas ainda há algumas falhas ali, porque as políticas públicas das crianças com necessidades especiais, ela existe, não só para o Down, né? É o tal do PNASC, um dos eixos são crianças com necessidades especiais, Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Criança. E aí, em Botucatu, apesar de eu ter toda uma infraestrutura, ter um hospital como o nosso, ter atenção primária bem estruturada, eu ainda tenho um ruído de comunicação, né? Uma falha ali na assistência, nesses passos. Então, ao final do 3º ano, nós já estamos entrando agora no 2º ano do projeto, a gente vai estruturar agente comunitário, atenção primária, médicos, enfermeiras e avançar para esse protocolo. Qual que é a idade da criança? O que ela precisava ter feito? Ela fez? Vamos acompanhar. Então, eu gostaria muito que houvesse um cartão da criança com síndrome de Down, assim como eu tenho um cartão de pré-natal, que eu sei o que ela fez, eu sei o que ela precisa fazer, e qualquer profissional da saúde pode ver se está indo na físio, se está na fono, e a gente entrou esse ano com um braço bem interessante na educação, que inclusive era um braço que não estava previsto inicialmente no projeto. Então, tem uma mestranda já em comunicação com a Secretaria da Educação, em que a gente vai tentar mapear aonde estão as nossas crianças com síndrome de Down e quais são as infraestruturas das escolas que elas estão, para que elas também tenham uma inclusão educacional adequada. Esse é um projeto de 3 anos, né? 3 anos. Em que etapa estamos agora?
Estamos aí iniciando o segundo ano, né? Uma parceria inicial Secretaria da Saúde e Faculdade de Medicina, entrando nesse segundo ano aí também com a Secretaria da Educação como parceira e avançando super bem dentro do nosso cronograma. Estamos iniciando a etapa de avançar nas unidades para o conhecimento dos profissionais de saúde, médicos e enfermeiros. E, junto com isso, a gente está elaborando mudanças pequenas no sistema de informação, para que eu consiga ter o diagnóstico da criança com síndrome de Down no sistema de informações, e isso também vai gerar toda a política pública necessária. Né? Então, e um dado bem interessante é que a hora que eu atualizar o nosso sistema de informação municipal, que é o Viver, eu consigo atualizar o sistema de todo mundo que usa o Viver, que são muitos municípios do estado de São Paulo. O que é o Viver? É um sistema de informações que faz o cadastro das informações na atenção primária dos atendimentos. Tá. Então, a hora que eu capacitar esse sistema a incluir um diagnóstico de síndrome de Down, além da cardiopatia, da malformação da doença tiroidiana, eu posso tentar avançar para um treinamento de muitos outros municípios. A Avaré entrou em contato conosco através do projeto, ficou sabendo aí pela mídia, e está tentando. Eles têm um projeto fechado ali em torno de 20 pessoas, crianças e adolescentes e adultos com síndrome de Down, que eles querem o nosso apoio para aprimorar a assistência municipal em Avaré. Então, é um projeto que está dando muitos frutos além dos esperados. E aí, quando colocar nesse projeto Viver, a gente coloca aqui, e aí a pessoa do outro município tem acesso. Ai, que legal. É só eu capacitar ele para pôr a informação, para identificar a criança com síndrome de Down, para ter estrutura para fazer o diagnóstico, porque o projeto ele prevê esse protocolo e um fluxo. Então, quem precisa vir para cardio, quem precisa vir para endócrino, quem não precisa, vai ficar com assistência na atenção primária, né? Porque a grande maioria dessas crianças vai evoluir muito bem. Uhum. E de que maneira que tem reverberado isso entre as instituições, os profissionais que estão se envolvendo com o projeto? Porque a gente viu, por exemplo, acompanhei lá o treinamento do pessoal da saúde, o pessoal estava animadíssimo, né? Os agentes que vão bater de porta em porta falando com as famílias, procurando, trazendo informações importantes. Esse envolvimento tem sido bacana? Tem sido muito legal e a gente tem recebido, inclusive, algumas mães que estão aqui no HC e que já disseram que conversei com a minha agente comunitária, ela me disse desse projeto. Então, a equipe toda da Secretaria da Saúde está muito, muito envolvida com o projeto. No final do ano também teve ali a entrega dos tablets para os agentes comunitários, que é o que vai facilitar ali para os agentes comunitários o cadastro das famílias de todas as doenças, de todas as condições, não só da síndrome de Down. Então, é um projeto que está sendo muito bem divulgado e muito bem aceito. Que legal. O nosso tempo está se esgotando, infelizmente. Eu gostaria que nesse encerramento cada um de vocês pudesse falar. 21 de março é o Dia Internacional e também é o Dia Nacional que coloca, né, em evidência esse tema que é tão importante, que é a síndrome de Down. Vocês são responsáveis por serviços e setores importantes, tanto aqui na Faculdade de Medicina quanto no Hospital das Clínicas, e que certamente recebem, né, famílias que têm filhos com síndrome de Down, quer dizer, tem um contato com essa realidade no dia a dia. O que vocês poderiam deixar de mensagem final para esse dia 21 de março? Começando pelo professor Gil. Bom, acho que a gente já conversou tanto sobre a síndrome de Down. De novo, hoje existe um cuidado muito grande com essa população, né? Desde a criança até o adulto. As crianças, elas, como a professora Kátia disse, elas têm uma saúde muito boa, elas conseguem ser seguidas na atenção primária, e todos os cuidados que a gente consegue fazer durante esse tempo de segmento, a gente consegue vê-los crescer, vê-los ganhando a sua independência cada vez mais. Então, para as famílias, para as pessoas que conhecem, para as pessoas que têm um primo com síndrome de Down, ou alguém, um vizinho, alguém, são crianças tão especiais como as crianças que não têm síndrome de Down.
Elas são crianças que têm direitos, crianças que podem, como a Juliana falou, o céu é o limite para elas. E poderia dizer para tantas coisas, mas acho que eu poderia dizer o que a Natália diz sempre para a gente. Como é gostoso cuidar, né? Brincar, vê-los crescer. Como é gostoso vê-los crescer, vê-los alcançar o que eles alcançam e o que eles alcançarão, né? Então eu poderia dizer isso. Como é gostoso vê-los crescendo, vê-los batendo asa e voando. Bacana. Professor Gil, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Sempre que for necessário algum tema importante da sua área, fique à vontade para nos procurar para a gente bater um papo aqui no PodMed. Eu que agradeço o convite, muito obrigado pelo convite e por estar aqui para conversar sobre um tema tão gostoso de conversar. Verdade, verdade. Doutora Juliana, a sua mensagem então. Eu quando você falou agora da mensagem, eu particularmente penso numa palavra. A minha mensagem é inclusão, sabe? Eu acho que isso é fundamental, né? A síndrome de Down, ela é uma minoria, né? Então, quando a gente fala em inclusão da minoria, eles são uma população que tem uma característica específica, fazem parte de uma minoria, e a gente tinha de excluí-los da sociedade, e isso não tem que ser mais nossa realidade. Nossa realidade tem que ser ter um acompanhamento, que aí eu uso a palavra especial, que é um acompanhamento voltado, sim, como eu tenho um acompanhamento voltado para obeso em si, ou com outras cardiopatias, um acompanhamento voltado para eles serem incluídos totalmente na nossa sociedade. Perfeito. Eu faço uma brincadeira sempre, com os pais e as mães, né, os parentes dos meus pacientes com síndrome de Down, eu olho e falo, você acha que só porque seu filho tem síndrome de Down que você não vai ter Genro-Honora? Não. Então, a nossa realidade hoje, né, da síndrome de Down, e que a gente quer que seja cada vez mais assim, é a inclusão totalmente na nossa sociedade, entre políticas, profissional, isso é muito importante. E o acolhimento dessa família para a gente conseguir isso. Legal. Obrigado pela participação. Sinta-se à vontade para estar aqui sempre no PodMed também. É todo meu. Professora Kátia, a gente vai continuar junto, né, no projeto, né, por um bom tempo, se Deus quiser. Obrigado pela sua participação. A sua mensagem final também. Olha, eu acho que eu gostaria de convidar todos que nos ouvem, né, que nós estamos aí então com esse projeto, nos acionem via atenção primária, via hospital. A gente está aberto aí para esclarecimentos e para iniciar ou continuar no segmento. E acho que além da inclusão que a Ju tão bem falou, eu acho que é interessante a gente sempre lembrar que toda criança é um ser de direito e esse direito se estende a todos, incluindo as crianças com síndrome de Down. E nunca nos devemos esquecer, eles têm direito à saúde, à educação, à inclusão, às suas condições especiais quando necessárias, e a gente vai estar sempre ao lado das mães, das famílias, para que esses direitos públicos aconteçam. Então, lembre-se sempre que toda criança tem os seus direitos e eles são defendidos arduamente por todos nós aqui. Legal. Obrigado pela participação. Sinta-se também à vontade, sempre a voltar aqui ao PodMed. Eu que agradeço. Legal, gente. Chegamos ao final desse episódio do PodMed, que é o podcast da Faculdade de Medicina de Botucatu. Continue nos acompanhando pelos canais da FMB. Até a próxima. Tchau, tchau. Até lá. Tchau.